dê os seus cumprimentos. O quê? Eu tenho que dar meus cumprimentos? Sim. Tá bom. Gentarada, meu comprimento é 1,72 m. Olá, eu me chamo Geisa Helena, eu tenho 35 anos, sou natural de Sorocaba. Eu sou atriz, sou palhaça na Trupe Koskovski e na ONG Palhaços Sem Fronteiras Brasil e também sou atriz convidada da Companhia das Rosas no espetáculo Rosa Pequena, Vida de Circo. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória artística até aqui. A minha trajetória começou quando eu ainda era criança. Com 7 anos, a minha mãe colocou os meus irmãos e eu num curso de teatro, chamava Oficina das Artes, com a Nanaia de Simas. E nesse espaço nós tínhamos aulas de interpretação, de expressão corporal, de voz, e eu tinha esse espaço como uma grande brincadeira. E muito estimulada pelos meus irmãos mais velhos, eu fui fazer teatro com Carlos Roberto Mantovani. E aí eu tinha 10 anos. E nessa experiência eu decidi que eu queria ser atriz, queria ser uma atriz dramática. Com Mantovani nós estávamos no Sindicato Cultural dos Metalúrgicos e era um espaço de experimentação teatral. Então eram muitos jogos, muita improvisação, expressão corporal, voz, e ele tinha uma maneira muito boa de provocar, de instigar a gente a estudar, a assistir espetáculos, a ler, a pesquisar. Nós estávamos lá experimentando, improvisando, ia pra rua, tentava com o público, era muito, muito gostoso. E provocava também umas análises sobre os exercícios, então sempre depois dos jogos, depois do dia de oficina, nós tínhamos uma roda para falar sobre o exercício, para que servia e como trabalhar. E era muito engraçado, né? Eu era uma criança, tinha muitas crianças nesse núcleo e é engraçado hoje analisar que começou com uma roda depois de uma oficina e cada pessoa falava o que achava e os adultos todos já tinham argumentos, já falavam bem. E chegava nas crianças, o que você achou do exercício hoje? Eu achei legal. E com o tempo foi legal por determinado motivo, ou não gostei por determinadas situações, e isso, né, vai fomentando um senso crítico também. Isso é muito gostoso de analisar hoje, como esse discurso vai mudando, né, como a gente vai se apropriando dos exercícios e vai entendendo o que está acontecendo. Esses trabalhos com Mantovani, nós tínhamos essas improvisações, Alto de Natal, Alto da Paixão, e fazia performance, ia pra rua, ia experimentar. Participei também de algumas montagens, entre elas Gota d'Água, Umbigo do Mundo, que era um espetáculo para as crianças e feito por crianças, As Troianas, O Despertar da Primavera, Todos os Rios de Guimarães Rosa e Os Corpos, baseado no Vigiar e Punido Foucault. Então foram experiências muito gostosas, né? Muito relevantes na minha história
Também fiz alguns trabalhos com outros diretores da cidade, com o Mário Pesco, com a Ângela Barros, com o Gil de Mello, com o Fernando Lomado. E muito instigada mesmo pelo Mantovani, eu fazia de tudo, de tudo. Ele provocava muito a coisa da pesquisa, do investimento no trabalho corporal, né, das atrizes, dos atores, da importância da gente trabalhar a parte física. Então, muito estimulada por ele, eu acabei indo para dança para poder desenvolver o meu trabalho corporal como atriz. Meu corpo ainda era esquisito, sem muita referência, sem muito vocabulário, e aí eu acabei migrando para dança. Acabei gostando muito, fui fazer aula com a Ismênia Rogic, e ali eu mergulhei de cabeça. Fazia aula de balé, de jazz, de contemporâneo, de dança de salão. Eu ficava horas na academia fazendo aula. Acabei me envolvendo demais. Dancei na companhia Terra Rasgada, com a direção da Ismênia Rogic. E fui assim, mergulhando em tudo que eu podia. Na época, a Oficina Cultural Regional Grande Otelo era muito ativa aqui na cidade. Então, todas as oficinas que tinham, eu estava lá. E era dança, era música, era teatro, teve oficina de circo também, butô. Abriu a inscrição, eu estava lá. Estava fazendo de tudo. Então, eu era muito curiosa, eu queria fazer, eu queria agregar linguagens. E também é muito divertido de pensar que hoje eu entendo como foi esse processo. Hoje eu entendo muito das coisas que o Mantovani falava lá atrás, e na época eu achava que entendia e talvez não entendia, ou ficou guardado o entendimento e eu só coloquei para fora depois. Foi uma experiência muito, muito rica, muito, muito importante para mim. E nesse processo todo, com o Mantovani, com os outros diretores da cidade, com a dança, o Mantovani era um apaixonado por circo. E a gente sempre improvisava como palhaços na rua e fazia performances. Ele falava muito do corpo expressivo dos palhaços. E ele propôs de fazer uma montagem de um melodrama circense chamado E o Céu Uniu Dois Corações. Ele convidou o Vioblac Cavalcante, na época, isso eu estou falando em 2003. E o Vioblac é um veterano do circo e foi conversar com a gente, falar um pouco dessa estrutura do melodrama, como costuma ser a montagem circense desse espetáculo. Esse espetáculo é tido no circo como o Romeu e Julieta, né, deles. E o Vioblac foi com a gente lá num encontro para falar da physique de rôle dos personagens, como seria a escolha desse elenco. E no meio desse processo, em 2003, o Mantovani faleceu. E foi um momento bastante marcante, né, na minha história, porque eu me vi completamente órfã. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu falo nós porque fazia parte de um núcleo, né, de estudo com o Mantovani, e essas atrizes, esses atores, nós ficamos um pouco sem entender o que ia acontecer, mas eu queria continuar a pesquisa, eu falei, não, eu quero ser atriz, eu quero continuar com esse trabalho, mas não sabia muito para onde ir. Eu estava fazendo alguns trabalhos com outros diretores na época também, mergulhei mais de cabeça na dança. Falei, então vou continuar focada aqui. Estava dançando na época no núcleo de dança em Votorantim. E fiquei por lá um tempo. Estava numa montagem com o Mário Pesco, das Feiticeiras de Salem. Com o Mário eu também já tinha feito o Crime do Padre Amaro, Tchau Fellini, Anjo de Pedra.
E aí nesse momento nós estávamos na montagem das Feiticeiras de Salem. E foi criado o grupo Manto, com atores, atrizes que eram as crias do Mantovani, em homenagem a ele. E eles me chamaram para fazer parte do primeiro processo. Na época eu ainda estava dançando, então eu não pude fazer, optei por continuar na dança. Mas no ano seguinte, em 2004, eles tornaram a me convidar a fazer uma outra montagem. E então era a montagem do espetáculo E o Céu Uniu Dois Corações, da continuidade àquela pesquisa que o Mantovani tinha começado no ano anterior. E eu topei, né? Obviamente eu topei de primeira. Eu fui para trabalhar como atriz, né? Fazer parte do elenco e também como preparadora corporal. O nome do projeto é O Drama do Circo Teatro em Sorocaba. E aí, nesse processo, eu falo que começa uma segunda etapa da minha trajetória, que é quando eu iniciei a pesquisa no circo. Nesse processo com o Grupo Manto, nós aprofundamos a pesquisa no circo brasileiro, dramaturgia teatral também, comédias e melodramas de circo-teatro, palhaçaria, e também aprendemos algumas habilidades de números circenses. Além do espetáculo, nós tínhamos aulas de técnica de números, né, de circo. Nós sabíamos que existia uma família de circo tradicional que morava em Votorantim, uma cidade vizinha a Sorocaba, e eles foram convidados a participar desse projeto. Eles vieram para nos ensinar essas técnicas de habilidades, como trapézio, corda indiana, acrobacia, malabares. No resultado final eu fiz número de laço e de contorção. E além disso, alguns desses veteranos do circo também foram convidados a participar do espetáculo com a gente. Então foi uma troca muito intensa e muito valiosa, né? Pesquisar o circo-teatro com essas pessoas do circo-teatro. Entender essa dramaturgia circense na prática, né? A gente tinha um registro, quando a gente pesquisa melodrama, e a gente tem algumas referências de melodramas, muito da TV também, né, de novelas, a gente acaba achando que é só aquele registro que existe. E quando essas pessoas vieram e trouxeram a experiência delas nesses palcos, nós falamos assim, uau, né, que trabalho incrível, porque quando a gente achava que o melodrama precisava ser super carregado, eles vinham com uma naturalidade, com uma interpretação tão orgânica que deixou a gente mais empolgado para fazer esse trabalho, e vimos como era difícil, né, de chegar nesse lugar, né, de transformar esse espetáculo numa coisa orgânica, numa interpretação mais natural. Então foi um processo muito gostoso, muito valioso, e com essas pessoas ali, do nosso lado. Esse projeto, ele foi um grande movimento na cidade, na época. Então veio como um resgate da linguagem, fomentou a movimentação do circo e instigou mais pessoas a pesquisar, a investir nessa linguagem, a se aprofundar na pesquisa. Nós estávamos numa lona montada no quintal da Biblioteca Infantil de Sorocaba, um espaço, coisa mais linda, administrada pelo José Rubens Incal, uma pessoa muito importante nessa pesquisa do circo, nesse resgate, nessa memória, uma pessoa importantíssima na cidade e para o circo. A partir dessa experiência, dessa vivência, desse projeto, nós ficamos 1 ano e meio no processo, depois nós fizemos uma temporada, fomos viajar,
e voltamos com uma outra lona num outro espaço. Nós ficamos de 2004 até 2007, 2008 com esse projeto. E a partir desse processo todo, com o contato com essa família, eu comecei a trabalhar com eles. Comecei a trabalhar com o Circo Guaraciaba também. Então eu tinha alguma experiência em projetos de lei de incentivo à cultura e comecei a escrever propostas para resgatar essa memória deles, para que eles voltassem a atuar, para que eles voltassem a mostrar esse trabalho também, para voltar ativa. E aí foi isso que eu fiz, eu comecei a escrever projetos, fiquei na produção executiva do circo e também atuando em comédias e melodramas com eles. Eu fiquei nesse processo de 2006, 2007 até 2017, trabalhando diretamente com o circo teatro e também com palhaçaria. A gente acabava pesquisando tudo meio junto. E essa etapa também foi muito importante na minha trajetória, que foi conviver com veteranos do circo, com grandes mestras e mestres da palhaçaria, da comicidade, dos melodramas, das chanchadas de circo e vivenciar na prática esses trabalhos. Então, talvez eu nunca pudesse supor que eu passaria por isso. Então, me sinto muito, muito honrada, muito privilegiada de poder viver todos esses anos com um circo tradicional. Aprendi muito e vou levar comigo essa experiência. E acredito que nesse ponto eu encerro essa segunda etapa e começo uma terceira etapa, que também está atrelada a esse projeto, que de certa forma começou ali, partiu desse projeto do Grupo Manto, que foi a pesquisa na palhaçaria clássica e na linguagem do clown teatral. E em 2006, eu e mais 3 atores criamos a Trupe Koskowski, uma trupe de palhaços que nasceu de uma maneira muito despretensiosa nas ruas da cidade, a partir de um convite da Secretaria de Cultura. E nós falamos, vamos embora. A gente queria colocar aquela pesquisa da palhaçaria na rua, na prática. E nós topamos, criamos algumas intervenções com o tema natalino e jogamos esses palhaços para experimentar. E assim começou a Trupe Koskowski. Nós insistimos nessa experimentação de levar esses palhaços para a rua e pegávamos alguns textos, alguns contos conhecidos e contávamos a partir do prisma desses palhaços. Então pegamos, por exemplo, o Rei Salomão, montava uma estrutura e ia para a rua experimentar, aprimorar. E em 2008 nós tivemos nosso primeiro projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura daqui de Sorocaba, a LINC, e chamava Trupe Koskowski o ano inteiro. Nós criamos 12 espetáculos de rua diferentes, um para cada mês do ano, e pegava uma efeméride principal. Então tínhamos o Réveillon, Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais, até o Natal. E foi um projeto bastante intenso, além da loucura de criar 12 espetáculos diferentes. Nós fizemos 60 apresentações, então nós íamos em alguns bairros afastados e sempre uma no centro. Em 2010 nós montamos O Moço que Casou com Mulher Braba. Inicialmente nós fizemos de forma independente e numa segunda etapa nós conseguimos também o apoio da LINC e montamos esse conto que dizem que inspirou Shakespeare a escrever A Megera Domada. E nessa estrutura do espetáculo nós éramos em 5 palhaços e fazíamos um sorteio para saber quais personagens cada um ia fazer naquela sessão. Foi um projeto bastante gostoso de experimentar também. Com esse mesmo espetáculo nós fomos aprovados no Prêmio Procultura, e o que possibilitou viajar em 2013 para 5 regiões do Brasil. Foi uma experiência bastante
valiosa também de poder levar nosso trabalho, sendo uma companhia do interior do estado de São Paulo, para 5 regiões do país. E dividir essa experiência e trocar com outros artistas, conseguimos dar oficina também nesses espaços. Então a gente estava se movimentando dessa forma, participando de mostras, alguns festivais e fazendo também alguns infantis, contação de histórias, teatro empresa. A gente levava os palhaços para tudo quanto é lado. Em 2012 nós tivemos uma reformulação na trupe e nós começamos a pesquisa mais a fundo da palhaçaria clássica, das esquetes clássicas como dupla de palhaços. Então nós montamos 2 espetáculos diferentes. Olha o Palhaço no Meio da Rua, em 2010, e Quiprocó, em 2012, com a direção do Fernando Sampaio. E esses 2 espetáculos, eles viajaram bastante pelo interior do estado, fomos para outros estados também aqui, e em mostras, e festivais, encontros, e também fora do Brasil. Nós pudemos levar esses trabalhos para Argentina, Portugal, Espanha, Equador, El Salvador, na Bolívia. E o mais gostoso de poder levar esse trabalho do interior do estado para esses lugares é ter essa possibilidade de encontro, de troca, de conhecer outros artistas, outras linguagens, outras possibilidades de trabalho e fazer um intercâmbio mesmo, né? Através de alguns grupos e companhias que nós conhecemos em festivais, a gente consegue depois organizar o próprio festival, como aconteceu aqui, né? Eu participei da curadoria, produção e organização da Semana do Circo em Votorantim. Então, alguns artistas que a gente conhece em outros festivais já traz para cá para dividir esse trabalho, essa linha de pesquisa com outras pessoas, com a cidade e somando, né? E agregando e dividindo esses conhecimentos. Então é muito, muito valioso esse tipo de troca. E aí nós ficamos focados nessa pesquisa. E naturalmente, assim, nós fazíamos as esquetes clássicas de uma forma bem tradicional. E naturalmente muita coisa me incomodava. Seja no âmbito pessoal ou profissional, né? Muitas coisas foram mexendo comigo. E como um processo natural da vida, a gente foi entendendo a necessidade de refazer essa pesquisa, de transformar esses esquetes, trazer para os tempos de hoje, né, para esses corpos, para essas figuras, né? Então algumas piadas já não faziam sentido, limar piada, que tipo de humor que a gente quer reproduzir, né? Então, pegar esses esquetes, transformar, adaptar, rever esses conceitos, pensar do que a gente ri, do que a gente quer rir e o que a gente quer trocar com esse público, né? Não queria mais reproduzir algumas coisas, então foi um processo natural de transformação, de readequar essas esquetes clássicas. E naturalmente isso me afeta diretamente. Então, outros anseios, outros desejos. Em uma outra reformulação, eu me vi sozinha e com uma necessidade de fazer outros tipos de trabalho, questões que me atravessavam de outra forma, e eu tinha voltado a treinar e eu comecei a fazer aula de tecido acrobático. E nesse processo eu comecei a observar que esses corpos, essas figuras que estão aprendendo algo novo, têm um lugar tão cômico de aprendizado que eu ficava só observando e sacando e falava, gente, é engraçado aprender uma coisa nova, né? Porque nós somos desajustados, não sei. É uma situação risível. Para mim, pelo menos, eu era estupidamente besta nesse lugar. E eu falei, eu quero trazer a Chiquita, a minha palhaça, para esse espaço, para o tecido. E comecei a pesquisar essa linguagem. E em 2019 estreou o número Pano de Fundo, que é um número de tecido cômico, e que fez
a sua trajetória em 2019, mas com a pandemia parou um pouco, mas voltará. E com essas transformações pessoais e profissionais, surge a necessidade de trazer mais mulheres para esse espaço da palhaçaria. Então nós fizemos a versão feminina dos espetáculos. Então nós temos agora, olha, a palhaça no meio da rua, e que Procó, a versão feminina, também dirigida pelo Fernando Sampaio, estreou em dezembro de 2021. O que muda nessas estruturas, né? Como é trazer essas mulheres para o centro do picadeiro como protagonistas, esse espaço que foi sim por muito tempo dominado pelos homens, mas elas estavam ali, né? Foram apagadas da história em muitos casos, mas como é trazer essa linguagem da palhaçaria clássica para esses corpos? Nós temos uma referência da palhaçaria brasileira, nós falamos muito, né? E tem também a pesquisa da palhaçaria europeia, que já são mais mímicos, já são mais habilidosos e falam menos. E aí a gente falou assim, gente, peraí, como mesclar essas linguagens, né? Como trazer essa referência nossa, muito falada, eu falo muito em cena, mas também trazer esse corpo presente, né? E aí eu retomo aquela pesquisa lá atrás, quando eu comecei a fazer teatro, né? Da importância do trabalho corporal dessas artistas, né? Então, como trazer essa pesquisa da comicidade física, de como a gente se comunica com os nossos corpos, e trazer esses corpos femininos é muito importante. Para mim tem sido muito importante trazer o foco para essas figuras. E tem sido essa a pesquisa da Trupe Koskowski. Paralelo a isso, eu trabalho com a ONG Palhaços Sem Fronteiras Brasil. Pude trabalhar com o Palhaços Sem Fronteiras num projeto com o La Mínima, que eram apresentações nas comunidades, mas num ônibus do La Mínima. E também, agora na pandemia, eu fui convidada para integrar o elenco do espetáculo Rosa Pequena Vida de Circo, da Companhia das Rosas, e dividir a cena com as maravilhosas da Erika Stoppel e a Luara Bolandini. Então tem sido uma grande honra trabalhar com elas e com tantas pessoas que passaram e passam na minha vida. Eu sou muito grata a todas as mestras e mestres que contribuíram para a minha formação, colaboraram com quem eu sou hoje. Também fiz alguns trabalhos de produção, trouxe alguns artistas argentinos para cá para o Brasil, faço algumas coisas de produção executiva, mas confesso que eu gosto muito de estar em cena e eu espero muito conseguir seguir esse trabalho, conseguir desenvolver mais pesquisa, estudar mais, me aprofundar, encontrar mais pessoas maravilhosas no caminho. E quando eu crescer, eu quero ser palhaça.